Sejam muito bem-vindos ao canal Audiolivro da Fada. Já se inscreve, porque aqui tem todos os dias um livro novo para você ouvir. Na descrição desse vídeo tem um link para o grupo do Telegram, onde você pode me ajudar para que eu possa continuar com esse trabalho mágico de ler para vocês. Capítulo 8. Fingi passear pelos jardins exóticos e silenciosos, enquanto marcava mentalmente os caminhos e os bons esconderijos, caso precisasse deles. Tanlin pegara minhas armas, e eu não era burra a ponto de torcer para encontrar ali um freixo do qual pudesse fazer uma arma. Mas o Baudrier do Férico estava carregado de facas. Devia haver um arsenal em algum lugar da propriedade. E se não houvesse, eu encontraria outra arma. Roubaria se precisasse, só por via das dúvidas. Durante uma inspeção na noite anterior, descobri que minha janela não tinha tranca. Sair e descer pelas trepadeiras não seria nada difícil. Eu havia subido em árvores o suficiente para não me incomodar com a altura. Não que eu planejasse escapar, mas era bom saber, pelo menos, como poderia fazê-lo caso me sentisse desesperado bastante para arriscar. Eu não duvidava da afirmação de Tanlin de que o resto de Prythian era mortal para um humano. E se havia mesmo uma praga naquelas terras, eu estava melhor ali por enquanto. Mas não aceitaria. Não poderia simplesmente aceitar que deveria ficar ali para sempre, mesmo com minha família sendo assistida. Não sem tentar encontrar alguém que pudesse levar meu caso a Tanlin. Embora Lucien não lhe faria mal se alguém o enfrentasse, se você tiver coragem, disse Alice para mim no dia anterior. Roí as unhas curtas enquanto caminhava, considerando cada plano e armadilha possíveis. Nunca fora muito boa com palavras. Jamais aprendi o jogo de guerra social no qual minha mãe e minhas irmãs eram tão habilidosas. Mas eu não era ruim quando vendia peles no mercado da aldeia. Então, talvez, eu buscasse o emissário de Tanlin, mesmo que ele me detestasse. Lucien, obviamente, tinha pouco interesse em minha estadia ali. Ele sugeriu me matar. Talvez ficasse ansioso para me enviar de volta, para persuadir Tanlin a encontrar outra forma de cumprir o tratado, se é que havia uma. Segui na direção de um banco em um recuo cheio de dedaleiras, quando o som de passos sobre cascalhos preencheu o ar. 2 pares de pés leves e ágeis. Estiquei o corpo, olhando para o caminho de onde tinham vindo. Mas o caminho estava vazio. Eu me detive no limite de um campo aberto de ranúnculos murchos. O vibrante campo verde e amarelo estava deserto. Atrás de mim se erguia uma macieira braba, toda retorcida e gloriosamente florida. As pétalas das flores cobriam um branco assombreado no qual eu estivera prestes a me sentar. Uma brisa fez os galhos farfalharem. Uma cachoeira de pétalas brancas flutuou para baixo, como neve. Continuei verificando o jardim, o campo, com muita atenção, observando e ouvindo em busca dos sons daqueles 2 pares de pés. Não havia nada na árvore, ou atrás dela. Uma sensação de formigamento percorreu minha espinha. Eu tinha passado tempo bastante no bosque para confiar em meus instintos. Alguém estava atrás de mim, talvez 2 pessoas. Um leve farejar e uma risada baixa soaram perto, e meu coração saltou para a garganta. Lancei um olhar cuidadoso por cima do ombro, mas só pude ver uma luz prateada e brilhante que lampejou no canto de meu campo visual. Precisava me virar, precisava enfrentar. O cascalho estalou mais perto agora. O brilho no canto de meu olho ficou maior, separando-se em 2 figuras pequenas, não maiores que minha cintura. Minhas mãos se fecharam em punhos. Feire! A voz de Alice atravessou o jardim e dei um salto de espanto quando ela me chamou de novo. Feire! Almoço! Gritou Alice. Eu me virei, um grito se formando em meus lábios para alertar Alice do que quer que estivesse atrás de mim. Mas as coisas brilhantes tinham sumido junto às farejadas e às risadas.
e me vi diante de uma estátua erudita de 2 cordeiros felizes e saltitantes. Esfreguei o pescoço. Alice me chamou de novo, e inspirei e estremeci conforme voltei para a mansão. Mas, mesmo enquanto caminhava entre as cercas vivas, cuidadosamente refazendo meus passos até a casa, não consegui afastar a sensação arrepiante de que alguém ainda me observava, curioso e querendo brincar. Roubei uma faca do jantar naquela noite, apenas para ter algo, qualquer coisa com que me defender. No fim das contas, o jantar era a única refeição para a qual eu estava convidada, o que não era um problema. 3 refeições por dia com Tanley e Lucien teriam sido uma tortura. Eu até poderia suportar 1 hora sentada à mesa, elegante dos féricos, se isso os fizesse pensar que eu era dócil e não tinha planos de mudar o meu destino. Enquanto Lucien tagarelava com Tanley sobre algum defeito do olho mágico e entalhado que realmente permitia que ele enxergasse, enfiei a faca dentro da manga da túnica. Meu coração bateu tão rápido que achei que eles conseguiriam ouvir. Mas Lucien continuou e a concentração de Tanley permaneceu no cortesão. Imaginei que deveria sentir pena deles, pelas máscaras que eram obrigados a usar, pela praga que havia infectado sua magia e seu povo. Mas, quanto menos interagisse, melhor, principalmente enquanto Lucien parecia achar tudo o que eu dizia comicamente humano e deselegante. Reagir com irritação contra ele não ajudaria meus planos. Teria de percorrer um caminho íngreme até conquistar as graças de Lucien, somente pelo fato de que eu estava viva, enquanto o amigo dele, não. Eu precisaria lidar com Lucien sozinha, ou arriscar levantar suspeitas de Tanley cedo demais. Depois que eu havia comido o máximo que podia sem me sentir enjoada, observei os 2. Os cabelos ruivos de Lucien brilhavam à luz da lareira, e as joias do cabo de sua espada brilhavam. A lâmina ornamentada era tão diferente do baudrier de facas ainda preso ao peito de Tanley. Mas não havia ninguém ali contra quem usar uma espada. E, embora ela fosse encrustada de joias e filigranada, era grande o bastante para ser mais que decoração. Talvez tivesse algo a ver com aquelas coisas invisíveis no jardim. Talvez ele tivesse perdido o olho e ganhado aquela cicatriz em batalha. Meu sangue gelou ao pensar naquilo. Alice tinha dito que a casa era segura, mas me avisou para ficar esperta. O que poderia estar espreitando além da casa? Ou que poderia usar meus sentidos humanos contra mim? Até que ponto a ordem de Tanley de não me ferir ou me matar se estendia? Que tipo de autoridade possuía? Lucien parou e vi que sorria maliciosamente para mim, o que deixava sua cicatriz ainda mais brutal. Estava admirando minha espada ou apenas considerando me matar, Feire? É claro que não, falei baixinho e olhei para Tanley. As manchas douradas nos olhos dele brilhavam, mesmo do outro lado da mesa. Meu coração batia forte. Será que, de alguma forma, tinha me ouvido pegar a faca? O sussurro do metal sobre a madeira? Eu me obriguei a olhar de novo para o Lucien. O sorriso preguiçoso e provocante de Lucien ainda estava ali. Agi de modo civilizado, comportar-me, previsivelmente conquistá-lo para minha causa. Eu poderia fazer isso. Tanley quebrou o silêncio. Feire gosta de caçar. Não gosto de caçar. Provavelmente deveria ter usado um tom mais educado, mas continuei. Eu caçava por necessidade, e como soube disso? O olhar de Tanley era direto, reflexivo. Você tinha um arco e flecha em sua casa. Fiquei imaginando se ele quase não falara casebre. Quando vi as mãos de seu pai, soube que não era ele quem as usava. Tanley indicou-me as mãos cheias de cicatrizes e calos. Você contou a ele sobre o relacionamento da carne e o dinheiro das peles. Féricos podem ser muitas coisas, mas não somos burros, a não ser que suas lendas ridículas também nos retratem assim. Embora eu jamais tivesse deixado que as palavras cruéis das crianças da aldeia sobre a ruína da riqueza de meu pai me afetassem, Eli frequentemente voltava para casa aos prantos, e nesta, furiosa,
e com as costas empertigadas. Ridícula, insignificante. Era assim que eles me viam. Não devia ter me afetado. Eu devia ter mais orgulho. Mas aqueles féricos, imortais e inconsequentes, com tanta comida que poderiam alimentar minha aldeia durante um ano em apenas dias, de alguma forma reduziam meu orgulho a farpas. Encarei as migalhas de pão e as sobras de molho do prato dourado. Se tivesse em casa, teria lambido o prato até que ficasse limpo, desesperada por qualquer porção extra de nutrientes. E os pratos? Eu poderia comprar um conjunto de cavalos, um arado e um campo com apenas um deles. A opulência daquele lugar me enojava tanto quanto minha rápida adaptação ao mesmo. Lucien pigarreou. Quantos anos tem mesmo? 19. Agradável, civilizada. Lucien emitiu um tish. Tão jovem e tão séria. E já uma assassina habilidosa. Fechei as mãos em punhos, mas inspirei profunda e longamente. Dócil, tranquila, domada. Eu tinha feito uma promessa à minha mãe e a cumpriria. A assistência de Tanlin à minha família não era o mesmo que minha assistência a ela. Aquele sonho selvagem e pequeno ainda podia acontecer. Minhas irmãs bem casadas e uma vida inteira com meu pai, com comida bastante para os dois e tempo suficiente para pintar um pouco. Ou talvez aprender o que eu quisesse. Ainda poderia acontecer, em uma terra distante talvez, se algum dia eu me livrasse daquele acordo e me permitisse ir embora. Eu ainda poderia me agarrar àquele retalho de sonho, embora aqueles grão-féricos provavelmente rissem de como era tipicamente humano pensar tão pequeno, querer tão pouco. No entanto, qualquer fração de informações poderia ajudar. E se eu mostrasse interesse neles, talvez passassem a gostar de mim. Será que aquilo era outra armadilha no bosque? Então falei. Então é isso que vocês fazem da vida? Poupam humanos do tratado e comem refeições requintadas? Olhei diretamente para o baudrier de Tanlin, as roupas de guerreiro, a espada de Lucien. Lucien deu um risinho. Também dançamos com os espíritos sobre a lua cheia e roubamos bebês humanos do berço para substituí-los por bebês féricos. Interrompeu Tanlin, a voz baixa, mas grave. Sua mãe não contou nada sobre nós? Tamborilei na mesa com o indicador, cravando as unhas curtas na madeira. Minha mãe não tinha tempo de me contar histórias. Eu poderia revelar pelo menos essa parte do meu passado. Lucien, pelo menos uma vez, não riu. Depois de uma pausa significativa, Tanlin perguntou: como ela morreu? Quando ergui as sobrancelhas, ele acrescentou um pouco mais baixo: não vi sinal de uma mulher mais velha em sua casa. Predador ou não, eu não precisava de sua piedade, mas respondi: tifo, quando eu tinha 8 anos. Levantei da cadeira para ir embora. Feire, disse Tanlin e virei um pouco o corpo, um músculo se contraindo na bochecha dele. Lucien encarou cada um de nós, aquele olho de metal se movendo, mas ficou em silêncio. Então, Tanlin balançou a cabeça com um movimento que foi mais animal do que qualquer coisa e murmurou: sinto muito por sua perda. Tentei evitar uma careta quando virei e saí. Não queria ou precisava de suas condolências, não por minha mãe, não quando eu não sentia falta dela havia anos. Que Tanlin me achasse uma humana grosseira e inculta, que não merecia seus cuidados atenciosos. Seria melhor que eu persuadisse Lucien a falar com Tanlin a meu favor. E logo, antes que qualquer um dos outros que ele havia mencionado surgissem, ou aquela tal praga se espalhasse. No dia seguinte, eu falaria com ele então, testaria um pouco. Em meu quarto, encontrei uma pequena sacola no armário e nela coloquei um conjunto sobressalente de roupas, junto da faca roubada. Era uma lâmina sofrível, mas uma faca era melhor que nada, apenas para o caso de eu algum dia poder partir e precisar sair sem aviso. Apenas para o caso.
Capítulo 9. Na manhã seguinte, enquanto Alice e a outra criada preparavam meu banho, contemplei o plano. Tanley mencionara que Lucy e ele tinham vários deveres, e, exceto pelo esbarrão do dia anterior, eu não vira nenhum dos dois por perto. Então, localizar Lucy sozinho seria a primeira ordem do dia. Uma pergunta casual para Alice a fez revelar que Lucy devia estar na patrulha da fronteira naquele dia e estaria nos estábulos preparando-se para partir. Assim que me vesti, assim que as criadas se foram, corri do quarto rezando para não estar atrasada demais para encontrar Lucy sozinho. Eu estava a meio caminho dos jardins, na direção das construções que vira no dia anterior, quando Tanley disse atrás de mim: "Nenhuma armadilha hoje?" Congelei no meio do caminho e olhei por cima do ombro. Ele estava a poucos metros. Como tinha se aproximado tão silenciosamente do cascalho? Destreza férica, sem dúvida. Forcei tranquilidade para minhas veias, minha mente. Falei o mais educadamente possível. "Você disse que eu estava segura aqui, então dei ouvidos a você." Os olhos de Tanley se semicerraram levemente, mas ele estampou o que imaginei ser a tentativa de um sorriso agradável. "Meu trabalho da manhã foi postergado", respondeu Tanley. De fato, ele não vestia a túnica de sempre, não usava o baudrier e as mangas da camisa branca tinham sido puxadas até os cotovelos para revelar antebraços bronzeados, definidos por músculos. "Se quiser dar uma volta pela propriedade, se estiver interessado em sua nova residência, posso levá-la." De novo, aquele esforço para ser acolhedor, mesmo quando cada palavra parecia feri-lo. Talvez ele pudesse, em algum momento, se deixar levar por Lucy. E até então, até que ponto eu poderia fazer o que quisesse se ele estava tendo tanto trabalho para fazer seu povo jurar não me ferir, para me proteger do tratado? Dei um sorriso inexpressivo e falei: "Eu preferia passar o dia hoje sozinha, acho, mas obrigada pela oferta." Tanley ficou tenso. "E quanto a..." "Não, obrigada," interrompi, um pouco impressionada com minha audácia, mas precisava encontrar Lucien sozinho, precisava sondá-lo. Ele já poderia ter partido. Tanley fechou as mãos em punhos, como se lutasse contra as garras que queriam irromper. Mas ele não me repreendeu, não fez nada a não ser caminhar de volta para a casa sem dar mais uma palavra. Eu poderia ter ficado intrigada, caso não planejasse, em algum momento, deixar aquele lugar. Em breve, com sorte, Tanley não seria mais meu problema. Corri para os estábulos, guardando a informação. Talvez um dia, se eu fosse libertada, se houvesse um oceano e anos entre nós, eu lembraria e imaginaria por que ele havia se incomodado. Tentei não parecer ansiosa demais, ofegante demais quando finalmente cheguei aos lindos estábulos pintados. Não me surpreendeu que os cavalariços usassem todos máscaras de cavalo. Por eles, senti uma pontada de pena pelo que a praga provocara, pelas ridículas máscaras que agora precisava usar até que alguém pudesse descobrir como desfazer a magia que as colocava aos rostos. Mas nenhum dos empregados do estábulo olhou para mim, porque eu não valia a pena, ou porque eles também se ressentiam de meu papel na morte de Andras. Qualquer tentativa de parecer casual foi pelos ares quando finalmente encontrei Lucy montando em um cavalo preto, sorrindo para mim com os dentes brancos demais. "Bom dia, Feire." Tentei esconder a rigidez dos ombros, tentei sorrir um pouco. "Vai montar ou está apenas reconsiderando a oferta de Tanley de morar conosco?" Tentei me lembrar das palavras em que tinha pensado mais cedo, as palavras para conquistá-lo, mas Lucien riu e não de forma agradável. "Vamos lá, vou patrulhar o bosque ao sul hoje e estou curioso com relação às habilidades que usou para abater meu amigo, acidentalmente ou não. Faz um tempo desde que encontro um humano, ainda mais um assassino de féricos. Me acompanhe em uma caçada."
Perfeito. Pelo menos parte daquilo tinha ido bem, mesmo que parecesse tão divertido quanto encarar um urso dentro da toca. Não consegui parecer tão ansiosa, no entanto. Então me desviei para que um dos cavalariços passasse. Ele se moveu com uma suavidade fluida, como todos ali, e não me olhou também. Nenhuma pista de que ele pensava sobre ter uma assassina de féricos no estábulo. Mas meu tipo de caça não podia ser feito do dorso de um cavalo. O meu consistia em perseguição cuidadosa e armadilhas e ciladas bem armadas. Eu não sabia como prosseguir do alto de um cavalo. Lucien tinha aceitado uma aljava de flechas do cavalariço, que retornara com um aceno de agradecimento. Ele sorriu de uma forma que não combinava com o olho de metal, ou o vermelho. Nenhuma flecha de freixo hoje, infelizmente. Contraí o maxilar para evitar que a réplica saltasse de minha língua. Tanley dera a palavra de que nenhum dos outros deveria me tocar, e, como féricos não podiam mentir, imaginei que isso me deixava a salvo de Lucien, até certo ponto. Mas, se ele não podia me ferir, eu não podia imaginar por que me convidara para acompanhá-lo, exceto para debochar de mim como pudesse. Talvez estivesse mesmo entediado, melhor para mim. Então, dei de ombros. Bem, imagino que eu já esteja vestida para uma caçada. Perfeito, disse Lucien, o olho de metal reluzindo à luz do sol, que penetrava pelas portas abertas do estábulo. Rezei para que Tanley não entrasse pelas portas. Rezei para que ele não decidisse montar sozinho e nos perseguir até ali. Vamos, então? Falei, e Lucien gesticulou para que os cavalariços preparassem um cavalo. Eu me recostei a uma parede de madeira enquanto esperava, atenta à porta, esperando por sinais de Tanley, e ofereci minhas respostas inexpressivas às observações de Lucien sobre o tempo. Felizmente, eu estava logo montada em uma égua branca, cavalgando com Lucien pelo bosque tomado pela primavera. Mantive uma distância saudável do férico com máscara de raposa no caminho amplo, esperando que aquele olho não pudesse ver através da parte de trás da cabeça. A ideia não era muito tranquilizadora e, então, a afastei. Junto à parte de mim que se maravilhava pelo mundo como o sol iluminava as folhas e os aglomerados de açafrão, que crescia em clarões de púrpura vibrante contra o marrom e o verde da terra. Aquelas eram coisas que não eram necessárias a meus planos, detalhes inúteis que apenas bloqueavam todo o resto. O formato e a inclinação do caminho, que árvores seriam boas para subir, sons de fontes de água próximas, essas coisas poderiam me ajudar a sobreviver se eu precisasse, mas, como o resto da propriedade, a floresta estava totalmente vazia. Não havia nenhum sinal de féricos ou de qualquer grão férico perambulando. Melhor assim. Bem, você certamente conhece a parte silenciosa da caçada, comentou Lucien, se detendo para cavalgar ao meu lado. Era melhor mesmo que ele fosse até mim, em vez de parecer ansiosa demais, amigável demais. Ajustei o peso da alça da aljava contra o peito e depois passei o dedo pela curva lisa do arco de teixo no meu colo. O arco era maior que aquele que eu usava em casa. As flechas eram mais pesadas e as pontas mais grossas. Eu provavelmente erraria qualquer alvo encontrado, até que acostumar ao peso e ao equilíbrio do arco. 5 anos antes, eu tinha usado as últimas moedas de meu pai, de nossa antiga fortuna, para comprar o arco e as flechas. Desde então, guardava uma pequena quantia todo mês para flechas e cordas sobressalentes. Então, insistiu Lucien, nenhuma caça boa o bastante para você abater? Passamos por muitos esquilos e pássaros. O dossel de vegetação projetava sombras na máscara de raposa, luz, escuridão e metal reluzente. Você parece já ter comido o suficiente à mesa para que eu some algo a ela, principalmente quando há sempre tantas sobras. Duvidei de que esquilo
fosse bom o bastante para a sua dieta. Lucien deu um riso de escárnio, mas não disse mais nada quando passamos sobre o lilás fluorescente. Os cones roxos pendendo baixo o suficiente para roçar minha bochecha, como dedos frios e aveludados. A pungente fragrância adocicada permaneceu em meu nariz, mesmo depois que passamos. Isso não é útil, disse a mim mesma. Embora os arbustos espessos além da planta seriam um bom esconderijo se eu precisasse de um. Você disse que era um emissário de Tanlin, arrisquei. Emissários costumam patrulhar a propriedade? Uma pergunta casual e desinteressada. Lucien emitiu um estalo com a língua. Sou emissário de Tanlin para ofícios formais, mas este era o turno de Andras. Então alguém precisava preenchê-lo. Engoli em seco. Andras tinha um lugar ali e amigos ali. Ele não fora apenas um férico sem nome e sem rosto. Sem dúvida sentiam mais falta dele do que de mim. Desculpe-me, falei, e com sinceridade. Eu não sabia o que ele significava para todos vocês. Lucien deu de ombros. Foi o que Tanlin disse, e, por isso, ele a trouxe aqui. Ou talvez você tenha parecido tão patética naqueles retalhos que ele sentiu pena. Eu não teria vindo se soubesse que usaria este passeio como desculpa para me insultar. Alice mencionou que Lucien precisava de alguém que o enfrentasse bem fácil. Lucien riu com desprezo. Desculpe-me, Fade. Eu poderia tê-lo chamado de mentiroso por aquele pedido de desculpas, caso não soubesse que ele não podia mentir, o que tornava o pedido sincero? Eu não conseguia dizer. Então, disse Lucien, quando começará a tentativa de me persuadir a implorar que Tanlin encontre uma forma de libertá-la das regras do tratado? Tentei não me sobressaltar. O quê? Foi por isso que concordou em vir até aqui, não foi? Porque apareceu nos estábulos exatamente quando eu estava partindo? Lucien me olhou de esguelha com aquele olho vermelho. Sinceramente, estou impressionado e lisonjeado por você achar que tenho tal influência sobre Tanlin. Eu não revelaria minha cartada. Ainda não. Do que está falando? A cabeça inclinada de Lucien foi resposta suficiente. Ele riu e falou. Antes que desperdice seu precioso e parco fôlego humano, deixe-me explicar duas coisas. Uma, se fosse por mim, você teria partido? Então não preciso que você me convença de nada. Duas, não pode ser do seu jeito, porque não há alternativa para o que o tratado exige. Não há outra brecha. Mas deve haver alguma coisa? Admiro sua coragem, Fade, de verdade. Ou talvez seja estupidez, mas, como Tanlin não quer matá-la, o que foi minha primeira opção, está presa aqui, a não ser que queira ganhar a vida sozinha em Pritian. O quê? Lucien me olhou de cima a baixo. Não aconselho. Não, eu não poderia simplesmente ficar ali para sempre, até morrer. Talvez houvesse outra forma ou outra pessoa que pudesse encontrar uma saída. Controlei a respiração irregular, afastando os pensamentos de pânico e depressão. Mas foi um bravo esforço, disse Lucien com um risinho. Não me dei o trabalho de esconder meu olhar de irritação. Cavalgamos em silêncio e, além de alguns pássaros e esquilos, não vi nada. Não ouvi nada, fora do comum. Depois de alguns minutos, acalmei o pensamento revoltado e disse: Onde está o resto da corte de Tanlin? Realmente fugiram todos dessa praga sobre a magia? Como você sabe sobre a corte? Perguntou Lucien, tão rapidamente que percebi que ele achava que eu queria dizer outra coisa. Mantive o rosto inexpressivo. É comum que propriedades tenham emissários e criados Shilhan. Não foi por isso que os fez usar máscaras de pássaros para aquela festa? Lucien fez uma expressão de raiva e sua cicatriz se esticou.
Cada um de nós escolheu o que usar naquela noite para honrar os dons de transfiguração de Tamlin. Os criados também, mas agora, se tivéssemos escolha, as arrancaríamos com as mãos. Rebateu Lucien, puxando a própria máscara. Ela não se moveu. O que aconteceu para que a magia reagisse assim? Lucien soltou uma risada áspera. Algo foi enviado das cloacas do inferno, disse ele, e depois olhou em volta e xingou. Eu não deveria ter dito isso. Se ela soubesse... Quem? A cor sumira da pele bronzeada de Lucien. Ele passou a mão pelo cabelo. Não importa, respondeu o férico e inspirou fundo. Quanto menos souber, melhor. Tom pode não achar problemático contar a você sobre a praga, mas eu não duvidaria de que um humano fosse capaz de vender a informação a quem pagar o maior preço. Fervilhei de ódio, mas o pouco de informação que Lucien tinha dito faiscava diante de mim como joias brilhantes. Uma ela que assustava Lucien o suficiente para fazer com que ele se preocupasse, para deixá-lo com medo de alguém estiver ouvindo, apoiando, monitorando seu comportamento. Mesmo ali fora, avaliei as sombras entre as árvores, mas não vi nada. Prythian era governada por 7 grãos-senhores. Talvez essa ela fosse quem quer que governasse aquele território, se não um grão-senhor, uma grão-senhora, se é que era possível. Quantos anos tem? Perguntei, esperando que ele continuasse divulgando mais informações úteis. Sou velho, respondeu Lucien. Ele avaliou a vegetação, mas tive a sensação de que os olhos agitados do férico não estavam procurando caça. Seus ombros estavam tensos demais. Que tipo de poderes você tem? Pode mudar de forma como Tamlin? Lucien suspirou, olhando para o céu antes de refletir. Cauteloso, aquele olho de metal se semicerrando com concentração determinada. Está tentando descobrir minha fraqueza para poder... Olhei para ele com raiva. Tudo bem. Não posso mudar de forma. Só Tam pode. Mas seu amigo? Ele apareceu como um lobo. A não ser que aquela fosse a... Não. Andras era grão-férico também. Tam pode nos transfigurar em outras formas se preciso. Ele guarda isso apenas para os sentinelas, no entanto. Quando Andras cruzou a muralha, Tam o transformou em lobo, assim ele não seria descoberto como férico, embora o tamanho provavelmente fosse indicação suficiente. Um estremecimento percorreu minha espinha, tão violento que não reconheci o olhar incandescente de raiva que Lucien lançou em minha direção. Não tive coragem de perguntar se Tamlin poderia me transfigurar. Enfim, continuou Lucien, os grão-féricos não têm poderes específicos, como os féricos menores. Não tenho uma afinidade de nascença, se é o que está perguntando. Não limpo tudo à vista ou rastreio mortais para uma morte por afogamento? Ou dou respostas a quaisquer perguntas que você possa ter se me prender? Simplesmente existimos para governar. Virei para o outro lado para que ele não visse quando revirei os olhos. Imagino que, se eu fosse uma de vocês, faria parte dos féricos e não dos grão-féricos? Um férico inferior como Alice, servindo vocês de 4? Ele não respondeu, o que significava sim. Com aquela arrogância, não era surpresa que Lucien achasse repugnante minha presença como substituta de seu amigo. E como já deveria me odiar para sempre, pois frustrara meus planos antes que eles sequer começassem, perguntei. Como conseguiu essa cicatriz? Lucien exibiu uma expressão irritada. Não fiquei de boca fechada quando deveria, e fui punido por isso. Tamlin fez isso com você? Pelo caldeirão? Não. Ele não estava lá, mas conseguiu o olho substituto para mim depois. Mais respostas que não eram respostas. Então, há féricos que realmente respondem a qualquer pergunta se você os prender?
Talvez soubesse como me libertar dos termos do tratado. Sim, respondeu Lúthien, contendo-se. Os Suriel, mas são velhos e cruéis, e não valem o perigo de sair para encontrá-los. E se você for burra o bastante para continuar parecendo tão intrigada, vou ficar muito desconfiado e dizer a Tam que a mantenha em prisão domiciliar. Embora eu suponha que você faria por merecer se fosse de fato burra o suficiente para caçar um Suriel. Eles deveriam estar próximos, então, se Lúthien estava tão preocupado. Ele virou a cabeça para a direita, ouvindo, o olho rangendo baixinho. Os pelos de meu pescoço se arrepiaram e saquei o arco em um segundo, apontando na direção para a qual Lúthien olhava. Abaixe esse arco, sussurrou ele, a voz grave e áspera. Abaixe a porcaria do arco, humana, e olhe para frente. Fiz conforme pedido, os pelos em meus braços se arrepiando quando algo farfalhou na vegetação. Não reaja, disse Lúthien, forçando o olhar adiante também, o olho de metal ficando imóvel e silencioso. Não importa o que sinta ou veja, não reaja, não olhe, apenas encare adiante. Comecei a tremer, segurando as rédeas nas mãos suadas. Poderia ter imaginado se aquilo se tratava de alguma piada ruim, mas o rosto de Lúthien tinha ficado muito, muito pálido. As orelhas de nossos cavalos se abaixaram, mas eles continuaram caminhando, como se também tivessem entendido o comando de Lúthien. Então, senti. Capítulo 10. Meu sangue congelou quando um frio arrepiante e penetrante passou. Eu não conseguia ver nada, apenas um vago brilho no canto da visão. E minha égua ficou imóvel sobre mim. Forcei o rosto até ficar inexpressivo. Até mesmo os bosques cheirosos da primavera pareceram se encolher, murchar e congelar. A coisa fria sussurrou, circundando. Eu não conseguia ver nada, mas conseguia sentir. E bem no fundo da mente, uma voz antiga e oca sussurrou. Vou triturar seus ossos entre minhas garras. Vou beber sua medula. Vou me banquetear em sua carne. Sou o que você teme. Sou o que você receia. Olhe para mim. Olhe para mim. Tentei engolir em seco, mas minha garganta tinha se fechado. Mantive os olhos nas árvores, na folhagem, em qualquer coisa que não fosse a massa fria que nos rodeava diversas vezes. Olhe para mim! Eu queria olhar. Precisava ver o que era. Olhe para mim! Encarei o tronco áspero de um almo distante, pensando em coisas agradáveis como pão quente e barrigas cheias. Vou encher minha barriga com você. Vou devorar você. Olhe para mim! Um céu noturno, estrelado e sem nuvens, tranquilo e brilhante e infinito. O alvorecer no verão, um banho refrescante no lago da floresta. Encontros com Isaac, me perder por 1 ou 2 horas em seu corpo, nossas respirações sincronizadas. Aquilo estava ao nosso redor, tão frio que meus dentes batiam. Olhe para mim! Encarei aquele tronco de árvore que se aproximava cada vez mais, sem ousar piscar. Meus olhos estavam cansados, cheios de lágrimas, e deixei que elas escorressem, recusando-me a reconhecer a coisa que espreitava. Olhe para mim! E no momento em que achei que olharia, quando meus olhos doíam de não olhar, o frio sumiu da vegetação, deixando um rastro de plasmas mortas e murchas atrás de mim. O que era aquilo? Perguntei, limpando as lágrimas do rosto. O rosto de Lúthien estava ainda pálido. Você não quer saber? Por favor, era aquele Suriel que você mencionou? O olho vermelho de Lúthien ficou sombrio quando ele respondeu, a voz rouca. Não,
Era uma criatura que não deveria estar nessas terras. Nós chamamos de Boge. Não pode caçá-la e não pode matá-la, mesmo com suas amadas flechas de freixo. Por que não posso olhar para ela? Porque, quando a olha, quando reconhece sua existência, é quando ela se torna real. É quando pode matar você. Um calafrio percorreu minha espinha. Aquela era a Prithian que eu esperava. As criaturas que faziam os humanos sussurrarem sobre elas mesmo agora. Foi por esse motivo que eu não hesitei, nem por um segundo, quando considerei a possibilidade de aquele lobo ser um férico. Ouvi a voz dela em minha mente. Ela me disse para olhar. Lucien gesticulou com os ombros. Bem, graças ao caldeirão que não olhou. Limpar a sujeira teria destruído o resto do meu dia. Ele me deu um sorriso fraco, não o devolvi. Eu ainda ouvi a voz do Boge sussurrando entre as folhas, me chamando. Mas depois de 1 hora perambulando pelas árvores, mal nos falando, parei de tremer o suficiente para me virar para Lucien. Então você é velho, falei, e Lucien encolheu o corpo. E carrega uma espada e patrulha a fronteira? Você lutou na guerra? Tudo bem. Talvez eu não tivesse esquecido a curiosidade a respeito do olho do férico. Lucien encolheu o corpo. Merda, Feire. Não sou tão velho assim. Mas é um guerreiro. Conseguiria me matar se chegássemos a esse ponto? Lucien soltou uma risada abafada. Não tão bom quanto Tan, mas sei usar minhas armas. Ele deu um tapinha no cabo da espada. Gostaria que eu a ensinasse como empunhar uma lâmina? Ou já sabe, ó poderosa caçadora mortal? Se matou Andras, provavelmente não precisa aprender nada, apenas para onde mirar, certo? Lucien bateu no peito. Não sei como usar uma espada, só sei caçar. É a mesma coisa, não é? Para mim é diferente. Lucien ficou em silêncio ponderando. Imagino que vocês humanos sejam covardes tão desprezíveis que teriam se urinado, se enroscado e esperado a morte se soubesse, sem sombra de dúvidas, o que Andras era realmente. Insuportável, Lucien. Suspirou quando me olhou de cima a baixo. Você, em algum momento, deixa de ser tão séria e chata? Você deixa de ser um babaca? Disparei de volta. Morta. Mesmo de verdade. Eu deveria estar morta por ter dito aquilo, mas Lucien sorriu para mim. Muito melhor. Alice, pelo visto, não estava errada. Qualquer trégua instável que tínhamos construído naquela tarde sumira à mesa do jantar. Tanlin estava sentado na cadeira de sempre, com uma longa garra em volta do cálice. O cálice parou no lábio dele assim que entrei, com Lucy em encalço. Os olhos verdes dele se fixaram em mim. Certo, eu o havia dispensado naquela manhã, alegando que queria ficar sozinha. Tanlin olhou devagar para Lucien, cujo rosto se tornara severo. Fomos caçar, disse Lucien. Eu soube, respondeu Tanlin, grosseiramente, olhando de mim para Lucien conforme ocupamos nossos assentos. E vocês se divertiram? Devagar, a garra dele afundou de volta na pele. Lucien não respondeu, deixando para mim. Covarde, pigarreei. Mais ou menos, falei. Pegaram alguma coisa? Cada palavra era calculada. Não. Lucien tossiu para mim, de modo contundente, como se implorasse para que eu dissesse algo a mais. Mas eu não tinha o que dizer. Tanlin me encarou por um bom tempo e, então, começou a comer, nem um pouco interessado em falar comigo também. Então Lucien falou baixinho. Tanlin ergueu o rosto, mais animal que humano como aqueles olhos verdes. Um comando para o fosse que Lucien quisesse dizer. A garganta de Lucien estremeceu. O Boge estava na floresta hoje.
O garfo da mão de Tanlin se dobrou ao meio quando ele indagou com calma letal. Você esbarrou nele? Lucien assentiu. Passou por nós, mas chegou perto? Deve ter entrado pela fronteira. Metal rangeu quando as garras de Tanlin se projetaram para fora, destruindo o garfo. Ele ficou de pé com um movimento poderoso e brutal. Tentei não tremer diante da fúria contida, de como seus caminhos pareceram crescer quando Tanlin disse: Onde? Na floresta? Lucien contou a ele. Tanlin olhou em minha direção antes de sair, andando pela sala e fechar a porta atrás de si com uma delicadeza irritante. Lucien expirou, afastando o prato pela metade e esfregando as têmporas. Aonde ele vai? Perguntei, encarando a porta. Caçar o bode. Você disse que não poderia ser morto? Que não se pode olhar para ele? Então pode. Perdi o fôlego. O grão férico grosseiro que me elogiava sem vontade era capaz de matar uma coisa como o bode. Mesmo assim, ele mesmo servia meu prato naquela primeira noite, me oferecia a vida ao invés da morte. Eu sabia que Tanlin era letal, um tipo de guerreiro, mas... Então, ele foi caçar o bode onde estávamos mais cedo hoje? Lucien deu de ombros. Se ele vai encontrar um rastro, é lá. Eu não fazia ideia de como alguém poderia enfrentar aquele horror imortal que eu havia testemunhado mais cedo, mas não era problema meu. E só porque Lucien não comeria mais, não queria dizer que eu não comeria. Lucien, perdido em pensamentos, nem mesmo reparou no banquete que devorei. Voltei para o quarto e, acordada sem mais o que fazer, comecei a monitorar o jardim por algum sinal do retorno de Tanlin. Ele não voltou. Afiei a faca que tinha escondido em um pedaço de pedra que tirei do jardim. 1 hora se passou e Tanlin ainda não retornara. A lua mostrou sua face, transformando o jardim abaixo em prata e sombra. Ridículo, totalmente ridículo prestar atenção no seu retorno para ver se Tanlin poderia de fato sobreviver ao bode. Virei o rosto para a janela, prestes a me arrastar para a cama. Mas algo se moveu no jardim. Segui para as cortinas ao lado da janela, sem querer ser flagrada esperando por Tanlin, e olhei para fora. Não era Tanlin, mas alguém espreitava perto da cerca viva, olhando para a casa, olhando para mim. Macho, curvado e... Perdi o fôlego quando o férico mancou para mais perto, apenas 2 passos, para a luz que vinha da casa. Não era um férico, mas um homem. Meu pai. Obrigada por acompanhar essa leitura comigo. Peço que você entre no grupo do Telegram, que é o primeiro link na descrição, e ajude a apoiar esse projeto da Fada. Te espero no Telegram. Até os próximos audiolivros aqui no canal. Um super beijo e tchau!